Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo mais um álbum da Copa pra vocês. E hoje nós vamos falar de um dos 3 campeões mundiais da América do Sul, né, cara? Que é o Uruguai, o primeiro campeão mundial da história da Copa do Mundo. Exatamente, ele passa meio despercebido ali nas seleções, mas ele tem uma história interessante nas Copas. Pois é, né? O Uruguai, que é muito tradicional no futebol, viveu um período de altos e baixos durante toda a sua história e a gente vai estar falando aqui pra vocês sobre tudo isso. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like, pra comentar, se inscrever e compartilhar também o nosso vídeo. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok e lá na roxinha @canal Gold Sports, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da história dos nossos vizinhos. Bem, pra gente começar a falar da história da Copa do Mundo em si e do primeiro campeão dela, a gente tem que falar das Olimpíadas de 1924 e 1928, que foram vencidas justamente pelo Uruguai, quando o futebol sul-americano ele era totalmente ignorado pelas seleções europeias e pelas competições que eles disputavam. Dessa forma, a FIFA bolou a ideia de fazer a Copa do Mundo, né, tendo em vista que o futebol não era eurocentrista. Então, a partir dessa conquista do Uruguai, que foi popularizado, podemos dizer assim, o futebol ao redor do mundo. E elas são tão importantes que a FIFA reconhece como 2 títulos mundiais. Deixa aí a sua opinião, por sinal, nos comentários, se você acha que essas 2 conquistas têm que ser consideradas como títulos mundiais tão importantes quanto a Copa do Mundo ou não. Beleza? Então, dessa forma, a FIFA resolveu que a primeira Copa do Mundo seria disputada justamente no Uruguai em 1930. E para a Copa do Mundo de 1930, o Uruguai resolveu então se preparar, né? Eles construíram o Estádio Centenário. E o Estádio Centenário já nasceu com o nome de Centenário, porque ele era um estádio que foi construído em comemoração ao centenário da independência do Uruguai. E eles estrearam na Copa fazendo 1-0 sobre o Peru e no segundo jogo enfiaram 4-0 logo na Romênia. Então, dessa forma, foram jogar a semifinal contra a Iugoslávia. E, mais uma goleada. O Uruguai realmente era muito bom. Meteu 6-1 na semifinal, se classificou para a final dentro de casa com autoridade para enfrentar um de seus maiores rivais e seu vizinho, a Argentina. E, como todo mundo já sabe, né? Graças a Deus, o Uruguai venceu o jogo. Obrigado, meteu 4-2 nos nossos irmãos. Deu um chocolate nos nossos irmãos. E foi campeão pela primeira vez em 1930. Então, em 1934, o Uruguai se recusa a ir defender o seu título lá na Itália. Por quê? Porque em 1930, muitas seleções europeias se recusaram a vir jogar a Copa aqui na América do Sul, pela justificativa de que era muito caro viajar para cá. Então o Uruguai falou, se vocês não vêm para cá, a gente não vai para aí, nós temos o melhor futebol do mundo, e realmente não foram. Assim como em 1938, que eles fizeram novamente outro boicote, dessa vez porque era combinado que uma Copa seria disputada na América do Sul e outra Copa seria disputada na Europa. E como a de 1934 tinha sido disputada na Itália, o natural seria que a Copa fosse disputada em 1938 em algum país da América do Sul, e seria a Argentina. Contudo, para homenagear o criador da Copa do Mundo, que eu vou ficar devendo o nome agora, não lembro, que era francês, a FIFA decidiu colocar a Copa de 1938 justamente na França. E essa foi a última Copa antes da paralisação para a Segunda Guerra Mundial. E aí, mais uma vez, como vocês já estão carecas de saber por conta do nosso quadro, a Copa teve então que ser interrompida pela Guerra Mundial e só volta em 1950 a ser disputada no Brasil. O Uruguai ele chega meio cambaleante ali na Copa, né? Um desempenho complicado e tal, mas ele não deixa de surpreender, porque ele mete um 8-0 na Bolívia, uma das maiores sim, uma das maiores goleadas em Copas do Mundo. Calma aí que a gente resolve. Já chegou ali, foi o único jogo da fase de grupos que ele disputou e ele já se classificou para o quadrangular com Brasil, Suécia e Espanha. O Uruguai empata na sua estreia do quadrangular com a Espanha em 2-2 e vence a Suécia por 3-2 e vai para o jogo do Brasil como sendo a final da Copa do Mundo. Isso porque o Brasil tinha vencido seus 2 primeiros jogos, um por 7-1 e outro por 6-1. Então, quem vencesse esse duelo entre Uruguai e Brasil seria declarado vencedor da Copa do Mundo de 1950. Aí deu uma síndrome de Vasco, talvez? Não fale isso. Brincadeiras à parte, foi o que o Felipe falou, o Brasil tinha a vantagem do empate. E o Didia faz o segundo gol do Uruguai de virada, Uruguai 2-1, em um Maracanã com mais de 200 mil pessoas
completamente abarrotado, maior público do Maracanã até hoje, obviamente. Não tem nem mais como bater esse público. E o Uruguai era então consagrado campeão de 1950 na Taça Jules Rimet, né? Que Jules Rimet é o criador da Copa do Mundo. Em 1954, a Copa seria disputada então na Suíça, voltando a respeitar a ordem, né, natural das coisas. E o Uruguai disputaria a primeira Copa em solo europeu. E ele não podia ter começado de forma mais arrebatadora, né? O primeiro jogo foi um 2-0 ali, um pouco mais humilde na Tchecoslováquia. Só que o segundo foi um 7-0 na Escócia. E o Uruguai mantendo ali a sua escrita de amassar os adversários. Nas quartas de final, então, eles enfrentariam a Inglaterra. E novamente os uruguaios prevaleceram e venceram por 4-2, rumando à semifinal, onde encontrariam a seleção da Hungria. Para quem não sabe, a Hungria tinha grandes jogadores naquela época, né? O time do Real Madrid, que é multicampeão da Copa dos Campeões da Europa, tinha diversos húngaros ali. E eles se aproveitaram ali de uma pequena guerra civil que eles tiveram para contratar esses jogadores de times húngaros. Então talvez a gente não tenha um campeão europeu húngaro por causa disso. Porque era uma geração muito boa e a Hungria se tornou a primeira seleção da história a vencer o Uruguai em Copas do Mundo, só em 1954. O Uruguai foi bicampeão do mundo de forma invicta. Então, para vocês terem a dimensão do que era essa seleção da Hungria, ela foi a primeira a vencer o Uruguai. Então, dessa forma, o Uruguai deu adeus à Copa do Mundo aí na semifinal, chegou perto, poderia ter ido para a final contra a Alemanha, que viria a se tornar campeã do mundo naquele ano. Nas Copas seguintes, de 62 e 66, o desempenho não foi legal. Na primeira Copa, em 62, eles foram eliminados na primeira fase, perdendo para a Alemanha Ocidental e para o Chile. Na Copa de 66, eles até conseguem passar da primeira fase, mas enfrentam novamente a Alemanha Ocidental e tomam uma sonora goleada de 4-0, indo embora para casa mais cedo. Eles então vão para a Copa de 70, que surge como um renascimento da seleção uruguaia. Eles disputam a fase de grupos e conseguem uma vitória, um empate e uma derrota, e se classificam para as quartas de final contra a União Soviética. E quem faz o gol da vitória é o Esparrago, levando então a seleção uruguaia para a semifinal, mas eles iam enfrentar a temida e uma das maiores seleções de todos os tempos, que eu posso dizer aqui, a seleção brasileira da Copa de 70, tida então como uma das melhores realmente de todos os tempos, não só a minha opinião, mas a opinião de especialistas como o Felipe. Pois é, o Brasil, por sinal, já era bicampeão naquela época, já tinha empatado com o Uruguai em títulos, já tinha ganhado 58 em 62. O jogo seria disputado na sede que o Uruguai estava no México, mas a CBF, na época CBD, fez uma manobra e conseguiu levar o jogo para onde o Brasil estava hospedado, na cidade do México. O Uruguai chegou a abrir o placar, mas o Brasil virou com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino, fazendo ali 3-1. O Uruguai vai para a disputa do terceiro e quarto lugar contra a Alemanha Ocidental e mais uma vez perde de 1-0, perde para a Alemanha Ocidental por 1-0 com gol do Overhat. Nas Copas seguintes, o Uruguai não teve nenhuma performance de destaque. Em 1954 foi eliminado na fase de grupos. Em 1986 foi eliminado então pela Argentina, que se vingava de 1930, comandada por ninguém mais ninguém menos que Diego Armando Maradona. Já em 1990, o Uruguai foi eliminado por 2-0 pela Itália. E em 2002 ele acabou por ser eliminado na fase de grupos novamente, naquele grupo que tinha a seleção francesa, que era a atual campeã do mundo e não conseguiu se classificar tão bem. Eles chegam então para a Copa de 2010 com muita emoção. Eles se classificam na repescagem contra a Costa Rica e eles venceram o jogo lá fora de casa e empataram em 1-1 e caem num grupo com França, México e África do Sul. Já na Copa do Mundo, eles têm uma campanha interessante. Eles empatam em 0-0 com a França, vencem por 3-0 a seleção da casa, a África do Sul, e vencem a seleção mexicana por 1-0, se classificando então para as oitavas de final da Copa de 2010. Nas oitavas eles enfrentam a seleção da Coreia do Sul e vencem por 2-1 e vão para o jogo das quartas de final enfrentar a Gana. E esse jogo foi muito interessante, o Forlan chegou a abrir o placar, a Gana empatou e as duas seleções então foram para a prorrogação e estava um clima bem emocionante. Até que no último minuto da prorrogação do segundo tempo, o goleiro Muslera saiu muito mal do gol e o jogador ganense pôde cabecear livre para ele fazer o gol da vitória de Gana. Mas ninguém sabia
que tinha um outro goleiro no elenco, Pois é. que era ninguém mais, ninguém menos que Luizito Soares, um dos grandes nomes do Uruguai, era também um cara que estava despontando naquela Copa, né? Sim. E ele apareceu, meteu um mãozão na bola, fingindo que era uma cabeçada, o juiz viu e expulsou o Luizito Soares e ele saiu, ficou ali no túnelzinho, ele não chegou a entrar no túnel, no vestiário, e a Gana foi bater o pênalti, a seleção de Gana, e errou. Alegria para uns, tristeza para outros. O Luizito Soares saiu correndo igual um louco, porque ele realmente foi um herói ali, né? Mesmo que usando um artifício errado e sendo punido por isso, a seleção do Uruguai se classifica para a semifinal da Copa de 2010 com um ato heróico. E uma coisa importante é que o jogo foi para a disputa de pênaltis e a gente teve mais um lance sensacional de um cara que eu gosto do jeito que ele joga, da banca que ele mete, que é o Louco Abreu. Louco Abreu, para quem que é do Rio, com certeza conhece ele pelo Botafogo e os jogos contra o Flamengo, as cavadinhas e tal, e o jeito irreverente de dar entrevistas, né? Bem direto, por sinal. Ira. Tá de sacanagem. O Louco foi para a disputa de pênaltis e meteu-lhe uma cavadinha na disputa de pênaltis em Copa do Mundo. O cara tem que se bancar muito. Pênalti decisivo, tá? Não, pênalti decisivo. O Uruguai se classificou, foi para a semifinal contra a Holanda, que os dois fizeram um jogaço. O Uruguai abre o placar com o Forlan, a Holanda vira para 3-1 e o Uruguai consegue até diminuir, fazendo 3-2. Só que infelizmente não teve mais tempo, não teve reação e a seleção uruguaia deu adeus à Copa de 2010 depois de Copas mornas, né? Ela fez uma Copa bem interessante e aí foi disputar o terceiro e quarto lugar. Eles foram enfrentar a seleção alemã e perderam novamente por 3-2. Pulando então para a Copa de 2014, o Uruguai ele caiu naquele que foi chamado de Grupo da Morte ali, né, da Copa, né? O grupo tinha a Inglaterra, a Itália, o Uruguai e a Costa Rica, ou seja, 3 campeões mundiais e a Costa Rica. E realmente era o Grupo da Morte, né? O Grupo da Morte onde a Costa Rica matava todo mundo, porque simplesmente se classificaram em primeiro e o Uruguai foi a seleção campeã do mundo que conseguiu passar em segundo, porque a Costa Rica deixou. Se passasse um, ela não deixava, ela matou todo mundo. Pois é, dessa forma o Uruguai conseguiu sua vaguinha ali nas oitavas de final, né? Numa vitória emocionante ali contra a Inglaterra, num confronto direto também contra a Itália ele se sobressaiu, e apesar de ter perdido para a Costa Rica. Nas oitavas de final, um clássico doméstico, né, enfrentaram a Colômbia, que ganhou do Uruguai por 2-0, e o destaque desse jogo vai pro golaço do James Rodrigues, né? Aquele dá uma matada no peito ali de muito longe e mete um voleio na gaveta. Esse gol foi eleito não só o gol mais bonito da Copa do Mundo, como o gol que ganhou Puskás daquele ano. Então o Uruguai entrou para a história de 2014, de forma negativa, mas entrou. Em 2018, a Copa do Uruguai não foi muito diferente assim, não. Eles até fizeram uma fase de grupo melhor, eles conseguiram passar com 9 pontos, vencendo a Arábia Saudita, o Egito e a Rússia na fase de grupo. Logo nas oitavas, eles eliminaram Portugal de Cristiano Ronaldo em grandíssima exibição de Edinson Cavani. Ele fez 2 gols naquele jogo, o Pepe descontou para Portugal 2-1. Mas o Uruguai garantia sua vaga nas quartas de final, onde eles infelizmente bateram de frente com a França, que tinha a melhor seleção do mundo naquela época, vinha embaladíssima, já tinha eliminado a Argentina, e o jogo foi bem tranquilo para os franceses, com Varane e Griezmann metendo 2-0, o Uruguai dando adeus à Copa de 2018. Saindo da Copa do Mundo, indo para outras Copas continentais e etc, a gente chega na Copa América e o Uruguai está junto com a Argentina como o maior vencedor de Copas Américas do continente. Pois é, de todos os tempos. Do mundo. Ele venceu 15 edições, tendo sido também o primeiro vencedor da Copa América. Sua última conquista foi em 2011. E além desses títulos da Copa do Mundo e da Copa América, tem os 2 títulos olímpicos, como o Felipe citou no início desse vídeo. O desempenho recente do Uruguai não é tão animador. Ele se classificou para a Copa do Mundo de forma direta, mas teve dificuldades. Ficou ali em terceiro, atrás do Brasil e da Argentina, que não perderam nenhum jogo. Em relação à última Copa América disputada, no que foi no ano de 2021, eles foram eliminados para a seleção colombiana nas quartas de final, na disputa de pênaltis em 4-2.
E nos amistosos pré-Copa, eles disputaram 5 jogos. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Dentre os jogadores históricos que o Uruguai possui, a gente tem que citar lá em 1930 José Nassazzi, que foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Dentre de diversos craques, ele foi o que mais se destacou. Em 1950, Didier não sai da lembrança, né, dos uruguaios e também dos brasileiros. Você não pode nem falar esse nome aqui em quesito Copa do Mundo, em questão de Copa do Mundo, porque ele nos assombra até hoje, né? Quase 80 anos depois. Fantasma de Didier. Pois é. Na história mais recente, o Uruguai teve jogadores com memória mais fresca aqui na mente do fã do futebol, né? Diego Forlán, que foi o melhor jogador da Copa de 2010, é filho de Pablo Forlán, que também é um grande ídolo da história do Uruguai. O Pablo Forlán ele jogou ali na década de 70. O Diego, além do Diego, nessa geração, tivemos o outro Diego, que é o Diego Lugano, e mais outro Diego, que é o Diego Godin, que são 2 zagueiros, né, que fizeram uma dupla de zaga fantástica da história, assim. Do Uruguai, o Lugano é muito ídolo do São Paulo, né, do São Paulo Futebol Clube aqui no Brasil, foi campeão mundial pelo São Paulo. Então, foi um grande zagueiro também da história da seleção uruguaia. Mas um jogador histórico que ainda joga na atualidade, assim como o Godin e o Cavani, né, que a gente não pode deixar de citar, é simplesmente Luizito Soares, que além de ser talvez aí, o maior jogador uruguaio de todos os tempos no futebol mundial, ele é o maior artilheiro da seleção uruguaia, responsável pela grande campanha de 2010, pelo título da Copa América de 2011 e pelas boas campanhas que o Uruguai fez aí em 2014 e em 2018. E para quem acha que a seleção uruguaia tá com muita gente velha, engana-se. Porque tá vindo uma geração boa aí. Uma geração que tá fazendo estrago nos campeonatos que vem disputando. A gente não pode deixar de citar, obviamente, o Cavani e o Luis Soares, que apesar de são mais velhos, né, já são de uma outra geração, e ainda jogam muita bola e entregam muito para a seleção uruguaia e para o futebol. Mas a gente tem alguns nomes interessantes que estão surgindo no cenário futebolístico mundial. O primeiro é o Darwin Núñez. O Darwin Núñez ele é atacante do Liverpool e é uma boa opção ali para substituir esses 2 nomes que nós falamos. Tem também o Ronald Araújo, que faz uma bela dupla de zaga com o Jiménez, só que infelizmente ele está com uma lesão e vai ficar fora da Copa. No meio-campo eles têm 3 nomes interessantíssimos. O Bentancur, que joga pelo Tottenham, o Arrascaeta, que joga pelo Flamengo e realmente é um cara que encanta muito o futebol aqui no Brasil, ele joga muito bem. E o Valverde, que é um cara, assim, talvez esteja na melhor fase dele. Ele é um jogador diverso, né? Joga em várias posições, faz gol, tem assistência do gol do Vini Júnior foi dele. Então é um cara que a gente tem que ficar de olho mesmo. A seleção do Uruguai não é boba, tá vendo forte. E eles podem sim surpreender nessa Copa do Mundo. Bem, agora eu vou passar os dados gerais aí da seleção uruguaia em Copa do Mundo e Copa América. Em Copa do Mundo foram 13 participações de 21 disputas, 2 títulos em 1930 e 1950, 56 jogos, 24 vitórias, 12 empates, 20 derrotas, 87 gols feitos e 74 gols sofridos. Já na Copa América foram 45 participações e 47 disputas, 15 títulos, 201 jogos, 112 vitórias, 36 empates, 55 derrotas, 406 gols pró e 219 gols sofridos. O Uruguai se encontra no Grupo H junto com Portugal, Gana e Coreia do Sul. E qual é o seu palpite, Vezão, pro Uruguai nesse grupo? Acho que ele vai pegar ali o primeiro lugar, sabia? Olha, também acho que o Uruguai se classifica sem problemas em primeiro lugar e vai desbancar Portugal. Hein? Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Também segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canal Guto Esportes, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço.